E nós falaremos sobre essas características, tá? O inquérito policial, gente, ele pode ser discricionário, dispensável, ele é um procedimento escrito, ele ainda é sigiloso, ele é inquisitivo, indisponível e ainda temos a característica da oficialidade, tá bom? O que faremos agora? Falaremos de maneira pormenorizada sobre cada uma dessas características extremamente relevantes e muito cobradas em prova de concurso, ok? Bacana. Vamos falar então sobre o inquérito policial ser discricionário. Gente, vejam, os atos de investigação são de análise, veja, exclusiva da autoridade policial. Quem diz para onde a investigação será conduzida, se fará determinada diligência ou se não fará determinada diligência, é o delegado de polícia. Então, os atos de investigação são de análise exclusiva da autoridade policial, que ele aí, estudando a conveniência de proceder a essa ou aquela investigação, dessa ou daquela maneira, ele vai buscar a elucidação do fato criminoso. Então, ser discricionário significa o delegado de polícia tem o poder investigativo nas mãos dele para decidir qual diligência ele fará e qual diligência ele não fará. Por isso, até, uma previsão bastante importante no artigo 14 do Código de Processo Penal que eu trouxe para vocês, que está aí na tela. Ó. O ofendido ou o seu representante legal e também o indiciado, né, e o indiciado, eles poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Que autoridade é essa, Robson? A autoridade policial, o delegado de polícia. Por quê? Por esse poder, por essa característica de discricionariedade em relação à atitude investigativa a ser tomada, o delegado de polícia pode entender por bem que é melhor proceder a uma determinada diligência e não proceder a outra. De repente, uma dessas pessoas aí que fazem a diligência pode estar simplesmente desvirtuando a investigação. Faz-se uma diligência investigativa tão só com o intuito de chamar a atenção para um lado da investigação enquanto se macula, enquanto se esconde, enquanto se destrói provas outras que poderiam ser descobertas pelo delegado de polícia. De modo que a inteligência investigativa da autoridade policial, do delegado de polícia, é que vai nortear se o delegado de polícia toma determinada atitude ou não toma determinada atitude, tá? Leia-se, entenda-se, né? Faz-se determinada diligência ou se não faz-se determinada diligência. Beleza? Tranquilo. Característica bem simples essa. A segunda característica, o inquérito policial, ele é dispensável. Gente, vejam, o inquérito policial, ele não é imprescindível para o processo. Lembrem-se, por gentileza, né? Nós temos lá a persecução penal. E a persecução penal, ela é dividida em dois momentos distintos. Nós temos um momento que é o inquérito policial e nós temos um outro momento que é a ação penal, tá bom? Se você está escrevendo aí, AP significa ação penal. Nós temos um momento preliminar em relação à ação penal, por isso se chama investigação preliminar, e um momento processual, e um momento que acontece a ação penal, o processo, tá bom? Legal. Vejam, para início da ação penal, como regra no Brasil, nós temos a investigação preliminar chamada de inquérito policial. 99%, se não mais até do que 99 redondo, né? 99, alguma coisa, dos processos que se iniciam no Brasil, né, nos fóruns do Brasil, tem como base a investigação preliminar chamada inquérito policial. Mas pode ser que não se necessite da investigação policial. Como assim, Robson? O inquérito policial, gente, ele é dispensável, desde que se consiga prova de autoria e de materialidade do crime. De outra maneira, não tem nenhum problema dispensar o inquérito policial. Por isso, uma das características dele é ser
dispensável, tá? Como está escrito aí na tela para vocês, se o titular da ação penal, quer seja da ação penal pública, Ministério Público, quer seja da ação penal privada, o ofendido, conseguir prova de materialidade e indícios de autoria por outro meio que não o inquérito policial, este se tornará dispensável. Este quem, Robson? O inquérito. Vejam, gente, imagina se eu tenho, por exemplo, uma câmera filmando o portão da minha casa, tá bom? Uma câmera dessas comuns, né, filmando a entrada e a saída da minha casa. Imagina que uma determinada pessoa, um criminoso, por exemplo, entra na garagem da minha casa e leva a bicicleta da minha filha, tá? E eu tenho essa câmera de vídeo e pegou direitinho o rosto desse agente criminoso, tá? Aí eu pego, vejo a filmagem e falo, puxa vida, olha, eu consegui ver nitidamente quem foi o criminoso, quem foi o furtador, né? Aí eu vou para minha vizinha de frente e falo assim, olha, dona Maria, a senhora viu alguém pegando a bicicleta da minha filha? Ela fala, vi sim, Robson, vi sim. A senhora pode descrevê-lo para mim, o que aconteceu? Ela fala, sim, posso. Eu reduzo a termo, eu, Robson, particular, né? Eu, Robson, reduzo a termo o que ela disse, ela assina, eu reconheço firma. Vejam, eu já tenho uma filmagem dizendo que o criminoso é aquela pessoa. E eu tenho uma prova testemunhal, por meio de um depoimento, dizendo que é a pessoa que tem as mesmas características. Ainda não contente com essas duas provas, o que eu faço, né? Esses elementos informativos de prova, né? O que eu faço? Eu contrato um detetive particular, profissão regulamentada no Brasil, inclusive, né? E o detetive particular procede a uma investigação sobre aquela pessoa do vídeo e aquela pessoa descrita pela dona Maria, minha vizinha de frente. E aí, o detetive particular me traz um dossiê recheado de informações referentes a onde está a minha bicicleta, que essa pessoa tem diversos e diversos outros crimes contra o patrimônio. Então eu tenho um dossiê, eu tenho elementos informativos que são substanciosos já para começar o processo. O que eu faço com esse documento? Eu levo até o órgão competente para começar o processo. Crime de furto é um crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada, então é o promotor de justiça, é o representante do Ministério Público. Eu levo, então, esse conjunto de provas para o promotor de justiça e ele analisando e entendendo que essas provas são suficientes, não precisa de inquérito policial. Ele já oferta a denúncia e começa o processo de imediato, tá? Então, o inquérito policial, gente, óbvio, né, nesse exemplo hipotético, passa pelo crivo do Ministério Público verificar se a filmagem, o depoimento da dona Maria e mais o dossiê angariado pelo detetive particular que hipoteticamente eu contratei aqui no exemplo, são provas suficientes ou elementos probatórios, elementos informativos suficientes para início da ação penal. Se ele achar que sim, dispensa o inquérito policial. Sempre que o titular da ação penal tiver elementos probantes suficientes para começar o processo, o inquérito policial é dispensável, ok? Nós temos inúmeros artigos no Código de Processo Penal que nos dão essa informação, tá? A título de exemplo, artigo 12, 27, 39, parágrafo 5º e também o parágrafo 1º do 46, que eu quero, inclusive, mostrar para vocês aí, tá? O artigo 12 diz o seguinte: o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra, porque pode ser que às vezes ele não tenha servido de base para a denúncia, porque angariou-se provas ou elementos informativos ou elementos probantes suficientes de uma outra maneira. Ainda, artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, e indicando tempo, lugar e elementos de convicção. Vejam, gente, olha, qualquer pessoa do povo. Às vezes perguntam em questões objetivas, né? Somente o ofendido e o seu representante legal é que podem fornecer base probatória para o Ministério Público. Não qualquer do povo pode.
E o artigo 27 fala: qualquer do povo pode levar prova ao MP que, se ele entender bem que formar a convicção dele para deflagrar o processo, oferta a denúncia e segue o processo, não precisa de inquérito, tá? Vejam, mas não são só esses dois artigos. Vejam o que diz o 39, especificamente no parágrafo 5º. Artigo 39, ambos do Código de Processo Penal, tá bom, gente? O 39, parágrafo 5º diz: o órgão do Ministério Público, de maneira explícita, né, dispensará o inquérito. Lembrem, essa característica o inquérito policial tem como característica ser dispensável, né? Então, o parágrafo 5º está dizendo: o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, ou seja, que já pode começar o processo. E, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, vejam, se veio documento para o promotor de justiça que tem um forte substrato probante acerca da infração penal, o promotor de justiça deflagra o processo por meio da denúncia. Ele não precisa de inquérito policial. Vejam, esses artigos estão justificando a possibilidade de dispensa do inquérito policial, tá? E ainda, por último, o 46, parágrafo 1º, também do Código de Processo Penal, todos esses artigos do Código de Processo Penal, tá bom? Quando o MP, quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, vejam, tanto o parágrafo 5º do 39, quanto o parágrafo 1º do 46 do Código de Processo Penal falam em dispensar o inquérito policial de maneira explícita, né? Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Nesse momento aí não estamos falando de prazo, não estamos falando de peça, estamos falando da característica de dispensabilidade. O inquérito policial ele pode ser dispensável. E quando ele é dispensável, Robson? Quando o titular da ação penal, quer seja o ofendido, né, num crime de ação penal privada, quer seja o Ministério Público, num crime de ação penal pública, né, tanto o ofendido, né, e seu representante legal, e o Ministério Público, se tiverem prova suficiente, podem dispensar o inquérito policial. Legal? Bacana? Entendido? Então, o inquérito policial, ele pode ser dispensável, tá? Mais uma característica aí, né, uma característica óbvia, talvez, para os tempos atuais, mas lá em 1941, quando nasceu o Código de Processo Penal, né, na década de 30, saibam vocês, né, na década de 30, nós tínhamos um Código de Processo Penal para cada estado. Então, tínhamos um Código de Processo Penal do Rio, um Código de Processo Penal de Santa Catarina, nós tínhamos um Código de Processo Penal de São Paulo, um Código de Processo Penal da Bahia. Então, na década de 30, faz-se um esforço e cria-se o Código de Processo Penal, que teria validade, então, em todo o território nacional. Por isso, até, o artigo 1º do Código de Processo Penal diz, né, este código terá validade em todo o território nacional. Por isso diz o artigo 1º, tá? Mas lá, nessa época da feitura do Código de Processo Penal, nós não tínhamos lá, né, tantas formas de escrita como nós temos de facilidade hoje. Então, o legislador viu por bem inserir no artigo 9º, né, todas as peças de inquérito policial, ou do inquérito policial, serão num só processado reduzidas a escrito, tá? Ou datilografadas, e nesse caso rubricadas pela autoridade. Então, a autoridade policial vai rubricar, né, as peças, as páginas do inquérito policial, tá bom? Então, se em eventual questão disser, segundo o Código de Processo Penal, o inquérito deve ser escrito, por mais que pareça óbvio isso, tá? Por mais que pareça óbvia essa informação, nós temos no artigo 9º a previsão legal de que o inquérito deve ser escrito, tá? Não se admite o que a doutrina italiana chama, né, de processo verbale, né, o inquérito verbale, não processo, inquérito verbale, né, não pode, o inquérito tem que ser por escrito, tá bom?
O artigo 1º do Código de Processo Penal, como eu disse para você, está aí na tela, ó, processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, e aí tem algumas ressalvas, tá bom? Mas não é o caso, só a título de conhecimento. Bom, lá antigamente nós tínhamos as máquinas de escrever, né? E depois que nós passamos para uma efetiva escrita em relação a esses elementos informativos, tá bom? Os atos produzidos oralmente, eles serão sempre reduzidos a termo, tá? Chega alguém lá e faz uma comunicação ao delegado de polícia, vai prestar um depoimento, óbvio que esse depoimento será reduzido a termo. Trouxe como exemplo aí oitiva de suspeitos, testemunhas ou de ofendido, o que eles falarem, óbvio, vai haver uma redução, não uma redução de diminuição, hein? Vai ser uma transcrição, né? Nós teremos aí o termo, né, que é o documento do que foi feito naquele momento. Tá bom? Simples, mas é importante, às vezes cai, né, segundo o Código de Processo Penal, a característica dele ser escrito, né? Sim, sem dúvida nenhuma, o Código de Processo Penal diz isso, tá? Mais uma característica, o inquérito policial, ele é sigiloso. Desdobramento, gente, do artigo 20 do Código de Processo Penal, tá? Essa característica também bastante relevante. O artigo 20 diz o seguinte: a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à sua elucidação ou exigido pelo interesse da sociedade. Gente, o inquérito policial, ele é sigiloso porque se tivesse uma abertura tão ampla, talvez os meios midiáticos e toda e qualquer pessoa, tendo acesso ao inquérito policial, poderia talvez atrapalhar a elucidação, atrapalhar a investigação, ou a lisura da investigação, né? A normalidade, o desenvolvimento normal, a marcha do desenvolvimento investigativo. Então, olha, algumas pessoas têm acesso ao inquérito policial, tá? Mas, como regra, o inquérito policial, ele é sigiloso. E o sigilo serve para quê, como eu acabei de falar, né? Primeiro, para otimizar as buscas tendentes a elucidar o fato criminoso, tá? Garantida a eficiência das investigações, como eu acabei de dizer para vocês. Quanto menos pessoas, imagina um monte de gente indo na delegacia querendo ver o inquérito policial, né? Os repórteres, se estivermos aí diante de um fato criminoso midiático, puxa, isso ia atrapalhar demais a investigação, não só no que diz respeito ao âmbito da delegacia, mas desdobramento disso em relação à colheita de prova, mácula, né? Destruição de prova, mácula em relação à colheita de um elemento informativo de maneira mais salutar para o desenvolvimento da investigação, tá? E também para preservar a imagem do suspeito, óbvio, nós estamos no Estado democrático de direito e a Constituição Cidadã, lá no artigo 5º, garante o direito à intimidade, né? Claro, há um contorno em relação a isso, uma relativização, mas, óbvio, né? Temos o direito de preservação da imagem. E mais, né? Uma pergunta em relação a isso, tá? Que vira e mexe é cobrado em questão objetiva. O sigilo no inquérito policial, ele é absoluto ou ele é relativo, tá? Por óbvio, gente, o sigilo, ele é relativo. Ele não alcança todas as pessoas. Por óbvio que o sigilo, ele não vai alcançar o advogado. O advogado, ele deve ter acesso, né? Ele tem o direito líquido e certo, né, amparável, inclusive por meio de mandado de segurança, caso não lhe permitam acesso aos autos de inquérito, tá bom? O advogado, então, pelo Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, lá de 94, aqui, ó, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 7º, inciso 13, permite que o advogado tenha acesso aos autos de inquérito policial, inclusive sem procuração, hein? Inclusive sem procuração. E temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante 14, tá? A súmula vinculante, gente, só o Supremo Tribunal Federal é que emite aí a súmula vinculante, tá? Então, falar súmula vinculante do STF pode até ser uma redundância, tá bom? Mas, enfim, o advogado não é acobertado por esse sigilo por uma grande obviedade.
O advogado deve ter acesso no interesse de patrocinar o seu cliente, tá? Vejam, o artigo 7º do Estatuto diz: são direitos do advogado, inciso 13, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral os autos de processos findos ou em andamentos, olha que importante, mesmo sem procuração, tá? Quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurado a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos, tá? Vejam, importante isso, tá? Vejam o que diz a súmula vinculante 14, e isso é um dado bastante relevante para as questões objetivas da nossa prova, tá? Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo dos elementos de prova que, olha que importante isso, já documentados. Gente, as investigações policiais, elas vão acontecendo durante o inquérito policial. E às vezes uma diligência pode estar em andamento e ainda não foi documentada. Por exemplo, uma interceptação telefônica. A interceptação telefônica está acontecendo, mas não foi ainda documentada e trazida para os autos de inquérito policial, tá? O que o advogado tem acesso? Ele tem acesso aos autos de inquérito policial que já documentadas, as diligências já formalizadas e criadas como papel ou eletrônico, né, um inquérito eletrônico, que já esteja disponibilizado. Ele não tem direito, por exemplo, a acompanhar a diligência, a ter acesso à interceptação telefônica antes documentada. Não. Por isso a súmula vinculante é clara. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Legal? Bacana? 2 fundamentos aí para dizer que o advogado não está acobertado por esse sigilo. O advogado pode ter acesso aos autos de inquérito policial, tá? Não se perca, a pergunta feita é: o inquérito policial o sigilo no inquérito policial é absoluto ou relativo? Disse para vocês que era relativo e mostrei a fundamentação de acesso aos autos para o advogado, tá bom? Mas, né, para o juiz, óbvio que para o juiz também não há o sigilo a ponto de o juiz não ter acesso aos autos de inquérito, né? Seria um absurdo, né? Por isso que a pergunta inicial, né? O sigilo é absoluto ou relativo? Fosse absoluto, ninguém tinha acesso. Não, óbvio, né? Ele é relativo. Então, o advogado pode ter acesso, o juiz pode ter acesso. Claro, né? O juiz precisa se valer dos elementos colhidos em sede de inquérito policial, por exemplo, para decretar uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Ele precisa verificar o que nós temos, né, de investigação nos autos de inquérito, para posteriormente ele falar: olha, defiro e expesso o mandado de prisão preventiva ou de prisão temporária, ou uma busca e apreensão em sede de inquérito ainda, tá? Quer seja uma ou quer seja outra, óbvio, o juiz precisa ter acesso aos elementos informativos colhidos em sede de inquérito, tá bom? Quem mais não é acobertado por esse sigilo, né? O promotor de justiça, claro, né? O promotor de justiça, inclusive, é um dos legitimados a pleitear ao juiz a decretação da prisão preventiva ou da prisão temporária, tá? Ou outra medida. Como o promotor faria esse pedido se não tivesse acesso aos autos de inquérito policial, tá? Então, o sigilo não é absoluto, o sigilo é relativo, não abarca aí, ou não encobre, né, o advogado, não também o juiz, não também o promotor. Ou seja, o advogado tem acesso, o juiz tem acesso, o promotor tem acesso, né, certamente, né? E aí nós temos que o inquérito policial, apesar da característica de ser sigiloso, não alcança essas pessoas, tá bom? Beleza. Mais uma característica. O inquérito policial, ele é inquisitivo, tá? Bom, as atividades investigativas são concentradas nas mãos da autoridade policial. Se retomarmos aí conceitos mais antigos
de reis que tratavam de inquisitividade ou de forma inquisitiva, né, o seu governo, nós temos que aqueles reis déspotas, né, que contraíam todo o poder na mão de uma só pessoa, né? A inquisitividade tem essa característica, né? Todo o poder concentra-se na mão de uma determinada pessoa. Claro, né? Hoje, o poder inquisitivo para o delegado de polícia conduzir o inquérito é necessário, é absolutamente necessário. Ele precisa ter esse poder concentrado nas mãos dele, até para desdobramento disso, exercer com discricionariedade, uma outra característica, qual diligência ele vai tomar, se essa ou se aquela, tá? E aqui um dado importante, tá? Como nós temos o inquérito policial como uma das características inquisitivo, e o inquérito policial, gente, serve para investigar e não para acusar, tá bom? Olha, aqui, ó, o inquérito policial, eu vou colocar IP aqui, tá bom? O inquérito policial é um procedimento investigativo. É um procedimento investigativo. E o procedimento investigativo não acusa ninguém. Não há acusação em sede de inquérito policial. Se não há acusação em sede de inquérito policial, não se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa, que são princípios distintos, né? Não se aplicam contraditório e ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa no inquérito policial inexistem, tá? O delegado de polícia não vai proceder a uma diligência e falar assim, diga o advogado de defesa. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai colher elementos informativos. Ele vai investigar, tá? Existem suspeitos e não acusados em sede de inquérito policial. De modo que, no inquérito, não se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tá bom? Bacana, vamos fazer uma pausa, nos encontramos no próximo bloco para falarmos da característica do inquérito ser indispensável.